Você já teve a sensação de que você está ficando para trás, que todo mundo avança e você continua no mesmo lugar? Esse bate-papo de hoje é para você entender que isso não é verdade. Eu quero que você possa perceber que muitas coisas que você se baseia fora de você, que te validam essa informação de que você está ficando para trás, que enquanto todo mundo está conseguindo fazer tudo o que deseja, você não está, você está no mesmo lugar, é, é um mecanismo do seu cérebro que busca informações que validem aquela sensação que você tem. Então é normal, todo mundo já passou por isso. Todo mundo já acordou um dia e falou: Nossa, não vou falar por mim, eu com 55 anos e tendo que recomeçar do zero, tendo que recomeçar sem dinheiro, tendo que recomeçar sem parceiro. É, a gente pensa isso, porque criaram uma linha do tempo que coloca fases, como se fosse uma corrida, fases que você precisa chegar naquele determinado ponto. Depende de qual ideia que você tenha sobre o que você tem que fazer da sua vida, o que você gostaria de fazer da sua vida. Não baseie em idade, não baseie no tempo. A gente precisa começar a mudar o olhar e olhar para dentro, olhar para realmente o que você tem de experiência. E dessas experiências de vida, você vai tirando os degraus que vão te fazendo subir. Eu passei por inúmeras situações, desde muito pequena, já falei em alguns vídeos. Minha história nunca foi tão fácil. E por muito tempo eu olhei para minha história com dor, com pesar, com culpa ou com sentimento de ter falhado. E quando eu entendi que tudo aquilo que eu vivi, por mais difícil e triste que foi, eu, eu enriqueci com aquilo, fez a diferença na minha vida. Eu comecei a sentir uma paz que eu não sentia há muito tempo. Uma paz que brota daqui, que você não sabe nem explicar qual é o sentimento. Mas isso não garante que se nós não estivermos vigilantes, essa paz vai se manter. Aquela aquela frase, orai e vigiai, ela é extremamente verdadeira. Você precisa estar atento aos seus sentimentos. Precisa estar atento quando ele começa a embolorar. Vamos dizer assim. Ele começa a embolorar. O negócio começa a ficar esquisito dentro de você. É aí que a gente precisa olhar para isso. É aí que a gente precisa entender o que está se passando. E eu falo por mim. Esses dias por algum motivo, eu comecei a sentir uma angústia e um pesar, algo que vinha, que me apertava o peito, me doía até os ombros. E eu, olhando para minha realidade, falei: mas o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Aonde eu abri brecha para esse sentimento voltar e se alojar? Então é algo que a gente presta atenção, identifica e volta a ter paz, volta a ter a sensação de que tudo vai dar certo. Porque normalmente, quando a gente sente essa angústia, essa dor, esse pesar, a gente está com medo de algo. A gente está com medo de não ter dinheiro, a gente está com medo de não ter um relacionamento, a gente está com medo de não conseguir determinada coisa. E isso, se você for olhar simplesmente para essa linha de raciocínio, você vai ver que é mentira. Você não sabe como vai ser. Então, esse medo, ele é apenas um reflexo de uma tentativa de segurança, uma tentativa de te proteger. Só que quando você começa a entender que essa projeção do futuro é o que cria, você começa a prestar atenção no que você está sentindo agora. Quando você começa e realmente se decide a controlar e a cuidar dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, as coisas elas vão começando a se reajustar.
Só que o que você precisa ter é o cuidado de prestar atenção. O que você quer não vai se realizar agora, exatamente nesse momento. Existe um eco das suas criações anteriores. A gente vem criando, a gente cria através dos nossos sentimentos e pensamentos, das nossas emoções. Então, o que nós estamos vivenciando hoje são criações nossas lá de trás. E quando a gente começa a mudar o teor do nosso sentimento e pensamento e realmente ter foco em querer o melhor e estar atento a isso, ao seu sentimento, para que ele possa ser melhor a cada dia, para você conseguir o melhor que você deseja, ainda existe um eco de criação. E é nesse eco que você não pode se perder. É nessa situação se repetindo por um tempo, mesmo quando você começou a mudar, a prestar atenção no seu sentimento e no pensamento, é aqui que você precisa insistir. Você precisa dizer para você mesmo: eu sei que é um eco. Eu sei que está se repetindo, mas que vai acabar. Porque eu estou criando a minha vida futura da melhor maneira que eu posso criar. E você vai começar, em pouco tempo, começar a colher os resultados dessa sua nova criação. E assim, tudo que eu trago aqui, que eu passo, é porque eu experimento e eu vivencio. Então, eu sei o que é não criar. Eu sei o que é ter medo. Ter medo de acordar e não ter dinheiro para comer, por exemplo. E eu sei que esse medo, ele vai crescendo tanto dentro da gente, que a única forma que ele tem de aparecer é na nossa realidade. Porque como tudo é energia, tudo é frequência, a frequência, o nosso vácuo quântico, ela se molda a esse sentimento. A matéria-prima é esse sentimento. Quando eu entendi isso, que era eu mesma que estava criando a minha escassez, eu comecei a cuidar do meu pensamento. E tudo começou a melhorar. Mas um deslize, eu caí um pouquinho. Só que daí foi pouquinho. Eu percebi logo na sequência, eu abri uma brecha. Aqui eu dei ouvido a essa preocupação. Não, eu não posso pensar no que me preocupa, no que preocupa a minha mente de ruim. Eu preciso preocupar a minha mente e o meu ser com o que eu desejo. Faça isso, preste atenção em você, em cada detalhe. Faça disso um empreendimento, o maior empreendimento da tua vida. Você, a partir de hoje, vai entender o que está sentindo, se é um medo, se é um desespero, se é uma angústia. Você sabe que você pode mudar isso. Vai exigir um pouquinho de trabalho e um pouquinho de atenção, mas quando você percebe que vale a pena e que tudo começa a acontecer da forma que você sonha, aí você vai começar a perceber que você é capaz de tudo, que você realmente é feita à imagem e semelhança de Deus e que por isso você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher o que você quiser. Não existe limite para podermos realizar os nossos sonhos e sejam quais forem os sonhos. Espero que esse vídeo tenha acendido uma luzinha dentro de você. E eu espero você no próximo vídeo. Beijo!